Se provavelmente um animal como esse aparecesse na sua casa, você logo diria: olha lá, que coruja bonita! Mas saiba que você estará cometendo um equívoco tremendo se disser isso, pois o que você está vendo não se trata de uma coruja, e sim de um caburé. Agora sim, você está vendo uma coruja, que tem lá suas particularidades com relação ao caburé. Mas além desses dois bichinhos, existem outros animais que são muito parecidos, mas não são os mesmos, embora as pessoas se enganem ao avistarem. Como por exemplo, eu duvido que você nunca tenha chamado um panda vermelho de guaxinim, ou que talvez, avistando uma iguana, poderá se enganar e chamá-la de camaleão. E é isso, no vídeo de hoje vamos ver alguns desses animais que são muito parecidos, mas não são os mesmos, e que muitas pessoas já se enganaram com eles. Talvez até no final desse vídeo saberemos a diferença entre siris e caranguejos. Bora pro vídeo. O bicho é tão grande que não coube somente em uma imagem, tivemos que dividi-la. Mas já vi muitas pessoas chamando ele de camelo. Mas faltaram alguns detalhes para serem chamados de camelo, por exemplo, corcovas bem definidas que são muito mais visíveis em um camelo. Como notamos, o dromedário possui somente uma protuberância, já os camelos possuem duas. Porém, os dois são da mesma família. Mas não se engane, não são os mesmos. Esses chifrinhos na cabeça de uma cabra não lhe ajudará a diferenciá-la de uma ovelha? É melhor se ligar em outros detalhes, como por exemplo, os olhos e também as orelhas. Esta ovelha não possui chifres, como a cabra que mostramos anteriormente, mas algumas ovelhas possuem chifres. Porém, geralmente os chifres das ovelhas são arredondadas, já o das cabras são ovais e achatados. Mas fique atento aos focinhos desses animais. Se a pontinha deles forem curvos, é cabra. Já se forem retos, trata-se de ovelhas. Só uma dica. Outros animais que frequentemente costumam serem confundidos são os polvos. Os polvos possuem 4 pares de tentáculos e são frequentemente confundidos com a lula, que possuem 8 tentáculos. Não é só porque os dois vivem na água que eles são os mesmos. Possuem diferenças, mas que talvez você possa levar algum tempinho contando seus tentáculos para diferenciá-las. A verdade é que nem precisa, comparando uma do lado da outra, nota-se muito a diferença de um polvo e de uma lula. E até os patinhos entram nessa lista e são frequentemente confundidos com outro animal. E muitas pessoas acabam chamando um pato de ganso e vice-versa. Mas a diferença é notável. O pescoço do ganso é um pouco mais alongado do que o do pato e chega até a fazer um pouco de curva. Já os patos são mais eretos. Os bicos dos gansos também possuem um tom um pouco mais alaranjado, enquanto os dos patos amarelados. Mas não é exclusividade, como o pescoço, por exemplo, que são muito mais visíveis. Esse é um sapo que não é sapo, mas frequentemente é chamado de sapo, quando na verdade deveria ser chamada de rã, já que rã não é sapo como esse. Porém, ao serem colocados um do lado do outro, vamos notar que a rã é muito menor que o sapo e possui uma pele muito mais lisa também. Já o sapo é grandão, musculoso e possui essa pele áspera. E é somente o nosso costume de achar que perereca e rã são tudo sapo. E até os pombos não escapam e acabam frequentemente chamados por uma ave que é muito parecida com eles, mas também é muito menor. E essa ave é a rolinha. Geralmente essas aves são confundidas ou até interligadas, por engano. Por exemplo, quem um dia não ouviu uma pessoa dizer: olha lá o pombo rolinha? Sendo que na verdade pombo é uma coisa e rolinha é outra.
Então, a diferença mais destacada é o tamanho. Pombo, maior. Rolinha, menor. Tá aí um animal que não faz parte do nosso dia a dia frequentemente. O animal da imagem se trata de uma marmota e possui um irmão gêmeo, mesmo que eles não são os mesmos. E esse animal se trata do cão da pradaria. É claro que eles são parecidos, mas não são idênticos. Se colocarmos um do lado do outro, veremos que os cães da pradaria são menores que as marmotas. E também possuem patas muito mais curtas, cabeça mais plana e são muito mais robustos que as marmotas. Mesmo assim, são frequentemente confundidos. Nessa lista também podemos colocar as raposas, que frequentemente veem um outro animal carregar a fama de levar seu nome. Esse animal se trata do chacal, principalmente o chacal de dorso negro, e que só é possível distingui-los se prestarmos atenção nas cores de suas pelagens. Sendo assim, é somente você olhar para o chacal de dorso negro que você verá um traço em sua pelagem de cor negra, coisa que não tem em uma raposa. Sendo assim, fica difícil não confundi-los, se não prestarmos atenção nesse detalhe. Existem duas maneiras de diferenciar um caranguejo de um siri, mas a maneira mais crucial são suas patinhas traseiras. No caranguejo, por exemplo, ela parece ser um pouco mais finas e pontudas, muito diferente das que vemos nos siris, que apresentam patinhas traseiras um pouco mais largas e lembra muito um remo, além de terem corpos muito mais achatados do que de caranguejos. Então se prepare para se atentar a esses detalhes quando encontrar alguns desses animais na areia da praia. Se não prestar atenção nesses detalhes, muito difícil você saberá diferenciá-los. Fica então nossa dica, para não se enganar mais. Olha aí essa curiosidade. Você sabia que onças pintadas e leopardos são confundidos frequentemente? Por exemplo, você está diante de uma onça, assim como os leopardos possuem também essas pintinhas em suas pelagens. Porém, há diferenças que podem serem cruciais para distingui-los. A primeira diferença é que as onças são encontradas nas Américas, já os leopardos são encontrados no continente africano. A segunda diferença é o tamanho das onças. São muito maiores, mais pesadas e muito mais fortes que os leopardos. E enfim, essas pintinhas em suas pelagens, que nas onças, por exemplo, lembram formatos de rosetas e são bem maiores do que as pintas encontradas nos leopardos. Como podemos observar, por exemplo, nesse leopardo que está descansando ou somente observando sua próxima refeição em cima de uma árvore. E esses são dois belos grandes felinos, que realmente são muito parecidos, mas que agora sabemos como diferenciá-los. E claro, você dificilmente verá um leopardo vivendo nas matas das Américas, assim como nunca verá uma onça pintada vivendo nas matas do continente africano. E essas foram as grandes diferenças entre esses grandes felinos. Andamos pesquisando e achamos outros animais que são parecidos, mas que não são os mesmos, embora eles sejam confundidos frequentemente. E vamos trazer em uma segunda parte, em mais um vídeo com esse tema. Esperamos você. Até lá!